Fala pessoal, tudo bom? Bom, responder aqui algumas perguntas que mandaram no canal, alguns comentários e no Instagram. E de pronto, avisar que eu sempre priorizo responder quem é inscrito no canal, porque aí a pessoa vai ver a resposta da pergunta dele lá, né? Vai facilitar para todo mundo. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vamos. Eu fiz pouco vídeo essa semana, que eu estava mexendo em 2 carros que trouxeram aqui para eu fazer uma revisão, tá? E foi tenso. O colega aqui fala sobre, deixa eu ver, Xterra dele é eletrônica 2006 e tem uma etiqueta na frente do motor falando que a troca é a cada 10.000 quilômetros, mas costumo trocar a cada 5 e com 8 ou com máximo 8 porque eu faço trilha. Então, o uso severo, a primeira pessoa tem que saber o que é uso severo, né? Às vezes o colega vai de carro para o trabalho, trabalha na zona sul do Rio de Janeiro, pega um engarrafamento, né, no centro ali, mora na zona sul e trabalha no centro, e acha que esse uso não é severo. É um uso severo porque ou o seu carro não vai esquentar por completo, ele tem uma temperatura de funcionamento, ou ele vai trabalhar muito mais do que o planejado. O que é o planejado? Na verdade, né, o conceito em mecânica não importa quilometragem. Essa quilometragem é feita para simplificar. O que a gente usa em máquinas é hora trabalhada. Por quê? Porque se você faz um trajeto às vezes pequeno, mas com muito engarrafamento, com muito trânsito, o seu carro fica parado ali em marcha lenta, mas o motor fica funcionando. Tá? Esse motor funcionando está sofrendo desgaste. Então você rodou poucos quilômetros, mas você rodou muito tempo. Tá? Então é mais sofrido para o motor ficar no engarrafamento, anda, para, uma temperatura maior, do que rodando numa rodovia, por exemplo, a 100, 110 km por hora. Tá? Tem muito colega ainda que pensa que vai sacrificar o carro dele andando na rodovia a 110 km por hora. O motor de uma Xterra foi projetado para isso. Não é o motor daquelas picapes mais antigas. Tá? A Xterra já está no meio ali, já está passando nessa transição entre os motores das picapes maiores antigas, os motores eletrônicos. Ele está bem nesse meio aí evolutivo dos motores, a gente pode dizer assim. Tá? Então é um motor que foi feito para girar mais. Então é mais tranquilo, o motor vai durar mais se você estiver andando numa rodovia, numa viagem de 4, 5, 6, 10 horas, onde ele vai ficar com uma temperatura mais ou menos constante, do que ficar anda para. Tá? De pronto disso, a questão da quilometragem, como eu falei, ela varia até mesmo entre as empresas que vendem o carro, né? E vai variar, gente, isso acontece às vezes, por exemplo, de país para país. Pode acontecer de país para país. O mesmo veículo vendido no Brasil tem uma quilometragem vendida em outro lugar, extrapolando um pouco aqui, em moto, né? Há pouco tempo houve uma polêmica porque as motos da Kawasaki no Brasil precisavam de revisões em períodos menores do que na Europa. A mesma moto, tá? Então, isso fica a cargo do fabricante, fica a cargo do ambiente. Então, por exemplo, o motor MWM saiu nas Nissan, saiu no GM, na S10, na Blazer, saiu na Agrale, saiu em vários carros. E aí cada um segue um padrão diferente, tá? E uma orientação diferente. Hoje eu me oriento mais pelos manuais e pelas orientações da MWM, porque ela tem uma visão, né, como representante, como quem vendeu, de todos esses carros. Porque se o motor começa a dar problema, ela está sempre acompanhando junto com as empresas que compram os motores dela. Então ela tem aí uma visão de mercado e técnica mais ampla. Tá? Então por isso que ela tem orientações às vezes diferentes. Tá? Ela pode dar uma garantia maior, ela sabe que o motor dela aguenta mais. Tá? E então, sim, dependendo do carro, tá? E depende também do uso, depende de você se sentir confortável. Se você acha que tem que trocar o seu óleo a cada 2.000 km, tem gente que gosta de ver o óleo limpo, o óleo ali nunca vai ficar limpo, mas gosta de ver o óleo tá sujo, não troca a cada 2.000 km, tá? Então é uma questão de ajuste, mas o que mais importa, né? E daí você tem aviões, helicópteros, máquinas agrícolas, às vezes vem com orímetro, motores de gerador vem com orímetro, o que importa é quantas horas ele ficou ligado, tá? Então isso que é importante. O colega fala aqui também, fala um pouco sobre a pressão do óleo. Pressão do óleo, gente, pressão do óleo não tem muito o que falar, né? A pressão do óleo em bar da bomba de óleo do MWM, aí vai variar um pouquinho mais uma vez, tá?
nos manuais, dependendo, mas seguindo aí o MWM é 0,7 bar, 0,7 bar em marcha lenta e 5 bar em carga total. Estou plenamente acelerado. Então, marcha lenta, o motor está com uma pressão de óleo, não é uma bomba pilotada, essas bombas modernas, né? Uma bomba totalmente mecânica. Vai ter 0,7 bar em marcha lenta e 5 bar em aceleração total, ou 3.800 RPM. Isso, o motor quente, tá? O óleo tem que estar quente, aquecido. Aí você vai medir assim, essa pressão vai variar se o óleo estiver frio. E o interruptor do óleo, que é importante checar, tem lá os testes, né? Ver se ele está aterrando certinho. O interruptor do óleo, ele tem que acender, né? A pressão mínima dele é 0,5 bar. Se a pressão estiver em 0,5 bar, ele já vai acender a sua luz no painel, tá? Então, minha luz está acendendo. Tem que checar, no caso das Nissans aí, pela minha experiência, tem que checar o seu interruptor de óleo, tá? Se ele está ok, e depois checar, e junto, né, checar a pressão da bomba, tá? E se mesmo se ele estiver acendendo, pode ser o mau contato que acontece às vezes no chicote ali da X-Terra, da Frontier. Não é raro acontecer um mau contato ali, a luz dá uma acendidinha e nunca mais acender, tá? E às vezes a gente fica em pânico. Já aconteceu comigo, acendeu, seja lá qual for o motivo, você para o carro, tá? Eu vou andar até ali. Você vai perder teu motor, tá? Então, para o carro. Mas são esses valores. Eu vou ver se eu coloco lá no blog, boto o link aí, coloco lá no blog a tabelinha de valores, que é mais fácil consultar, tá bom? O blog é Matos 4x4, aí eu faço um print do manual aí da MWM e coloco. O manual da Nissan, ela diz, por exemplo, a pressão máxima, ela diz 4,9 bar, para ter uma ideia, tá? Um pouquinho menor. Isso vai variar se a sua bomba é original, se vai, enfim. Deixa eu ver mais aqui. Tem um colega que fala da relação do óleo, uma coisa importante, a relação do óleo com a duração da turbina. Ele fala, é melhor trocar mais cedo por conta da relação da turbina, né? O óleo contaminado pode danificar os mancais das turbinas, a turbina muito tempo. E aí, o cachorro, para cachorro. E isso é verdade. Mas também é um adendo, a questão do uso, tá? Se você usa mais tempo, igual eu falei, em rodovias, né, você vai poder rodar mais. A contaminação depende muito do tipo de diesel que você está usando, tipo de diesel, a qualidade do diesel. Tá? Você pode contaminar o seu óleo com 5.000 km rodando com um diesel contaminado. Tá? E o filtro. Tá? Então, eu vou trocar a cada 10, você tem que usar aí um óleo de qualidade e um filtro de qualidade, a princípio original. Isso vai proteger. Eu troco a cada 5, mas eu uso o óleo mais vagabundo, o filtro mais vagabundo. Aí você não está ajudando o teu motor, tá bom? Outro colega aqui no Instagram mandou as perguntas do Instagram, né? Quanto é uma revisão numa X-Terra? Pessoal, quando eu faço serviço para as pessoas aqui, eu geralmente divido em modos, né? Revisão do freio, revisão, arrefecimento, e aí eu faço uma tabelinha. Isso eu não vou com a cara, não é assim com a cara, eu vou te indicar uma tabelinha pronta. Tinha essa tabela no meu Instagram, mas acabou, ela estava na época que estava atualizando aí, ficou acho que um mês fora, e aí ela se perdeu. Eu vou ver se eu coloco de novo lá, tá? Uma tabelinha, que aí é módulo, eu quero fazer uma revisão no meu sistema de arrefecimento. Aí eu falo para você o que eu reviso, como eu reviso. Se for do seu interesse, você traz o carro, agenda, né? Eu só faço agendado, eu faço a revisão para você do seu sistema de arrefecimento. No Instagram também outro colega pergunta, você mexe deve ser conserta, né? Ou revisa Suzuki Samurai? Eu adoro Suzuki Samurai, mas aí para eu pegar um Suzuki Samurai para fazer alguma coisa, precisa planejar por conta das peças, tá? Suzuki Samurai, os guitarras antigos, né? Até a X-Terra, por exemplo, tem algumas peças que você não tem em loja comum. Então tem que planejar bem esse trabalho, e eu faço, mas assim, eu falo com o dono, olha, vou fazer tal coisa, você traz tal dia e traz tal peça. Você compra a peça lá e a gente monta, faz o serviço que for. Por quê? Porque eu não tenho espaço aqui para ficar com o seu carro parado 2, 3 semanas esperando chegar uma peça. Tá? E alguns tipos de serviço eu, por exemplo, não pego, porque são aqueles serviços tipo assim, o cara quer que troque uma peça X, mas para desmontar aquilo tudo, por exemplo, pode ser que uma outra peça precise ser trocada. E aí não tem como montar uma vez feito aquilo. Aí não dá pra gente mexer.
tá? Porque senão, né, a gente não vai conseguir montar. Por exemplo, eu quero fazer um ajuste de válvulas aí, ajustar as válvulas de válvula. Eu já falo, você tem que trazer uma junta, tá? Mas a minha tá boa, não sei o que, mas foi você que abriu isso no tempo. Se a gente abrir, ela tiver partida, se ela partir, se ela estiver vazando, você vai embora chateado, porque você veio fazer um ajuste de válvula e seu carro saiu vazando óleo, tá? Que não é o certo. Então, pela relação preço, trabalho e a qualidade, não vale a pena fazer isso. Eu só faço se o cara trouxer uma junta de válvula, isso serve para outros trabalhos, tá? Senão você desmonta uma coisa pensando que é outra e aí não funciona. Outro colega pergunta aqui, estou querendo comprar o meu primeiro 4x4 e pela questão de preço queria comprar um Lada Niva, o que você me diz? Minha experiência com Niva foi extremamente pouca, há muitos anos atrás, tá? E aí entra aquela relação, né? Os 4x4 mais baratos e mais antigos, alguns deles são mais difíceis de achar peça, tá? E depois mais difícil de vender. Existe uma galera aí que é fã de Niva, que tem clube do Niva, e eu sempre oriento as pessoas a procurar nesses grupos a orientação, tá? Porque senão vai ficar uma coisa meio aleatória. Se você perguntar para mim, eu falo, não aconselho. Perguntar para o outro, ele não aconselha. Então, vai nos grupos, nos fóruns e acompanha. Ali você vai ver já o que é os problemas crônicos que o carro tem, quais são os problemas que o carro tem, tá? Principalmente nos grupos que você consegue ver, fórum de internet são os melhores, tá? Porque você consegue ver as pessoas relatando problema XXX, quanto é o custo, se tem como resolver, se não tem como resolver, e se você está interessado naquilo ali. Para todo veículo existe um comprador, tá? E então, às vezes aquele carro que todo mundo fala mal, tem uma pessoa que vai gostar, tá? Eu sempre achei o Niva bonitinho, tá? Não compraria para fazer viagens off-road, coisa assim, eu não compraria, tá? Pela questão das peças aí. Mas tem peça que pode ser adaptada, não sei o que, não vou viajar com o carro por aí, tendo que adaptar um monte de peça, tá bom? E quebrou um troço na rua, eu não sei nem de peça que veio da onde. E uma última aqui que tem, deixa eu ver aqui, é sobre sobre troca de óleo diferencial. Mas comprou o carro aqui, uma XTR, eu acho, uma Frontier, não explicou, vale a pena trocar o óleo diferencial, etc. Gente, isso é um padrão que eu sigo para todos os carros que eu tenho e orientação que eu dou para outras pessoas, tá? Quando me falam. Você comprou o carro, você não tem histórico do carro, o dono não forneceu um histórico de revisão dele, tipo, quando foi feita as trocas de óleo, troca de arrefecimento, aí eu aconselho você a fazer essa revisão, porque você vai ter os parâmetros, tipo, olha, troca de óleo, primeira coisa é a troca de óleo. O colega aí não sabe quando foi feita a troca de óleo, filtro, ponto. Primeira coisa, comprei o carro, vou lá fazer troca de óleo. Outra coisa importante, correia dentada. Não sei quando foi feita a troca, vou lá fazer a troca de correia dentada. Tá? Então, essas são coisas que, tipo, se você tiver problema, isso pode quebrar, danificar o teu carro. Tá? Então, é importante você fazer isso aí. E aí, as questões, por exemplo, como óleo diferencial, óleo de câmbio, eu recomendo fazer também. Tá? Vai lá, faz a troca e você vai saber. Às vezes nunca foi trocar. Tá? Já peguei XTR aqui com óleo errado, no câmbio, enfim. E a pessoa achava que estava rodando com o óleo certo. Tá? O óleo certo e o óleo errado, na minha opinião, é o óleo que o fabricante indica e que quem fabricou o câmbio indica. Tá bom? Então essa é a questão. Pessoal, era isso. Tá bom? Grande abraço para vocês, pela paciência. E vamos lá que o tempo é curto. Valeu!